Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, uma palavra para mim. Porque o Senhor é poderoso e está conosco em todos os momentos. Jeremias, capítulo de número 29. Eu vou ler a partir do versículo de número 10. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10. Os irmãos encontraram? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus vai falar assim ao nosso coração. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. O versículo 11 é um versículo chave para a palavra de hoje, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. No versículo 12, esse versículo é importantíssimo. Ele vai dizer assim: então, ou seja, consequentemente, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém por esta palavra, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor e eterno Deus, nós entramos na Tua presença nesta noite em oração. Já louvamos o Teu nome, prestamos a adoração ao Senhor. É nesse momento, Pai, que nós rogamos a Tua bondade, a Tua misericórdia para conosco nesta noite, para que nós possamos receber a Tua palavra, palavra viva e eficaz, que desce do trono da glória, revelada através de Ti, Senhor. Que nesta noite nós possamos sair daqui consolados, edificados, encorajados a ouvir a Tua palavra. Deus, fica conosco em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos nessa noite. Se eu pudesse, meus amados, nesta noite trazer um tema para esta mensagem, eu poderia falar: o Deus que renova, o Deus que restaura, o Deus que faz tudo novo. Uma palavra de esperança. Tem uma frase de um pastor, Charles Jefferson. Eu estava lendo um livro esta semana e ele vai dizer assim: um homem comum pode ver quando começa a escurecer, mas não consegue enxergar além da escuridão. Ele enxerga o escurecer, o começar, mas não enxerga a escuridão. Não sabe como colocar um raio de sol em uma situação, ou seja, um raio de luz em meio à ausência desta. Já um grande homem penetra a escuridão e vê a glória de um amanhecer oculto, visão espiritual. Eu quero iniciar a mensagem de hoje trazendo essa reflexão do pastor Charles Jefferson, ao qual eu li um livro lendo sobre Jeremias 29, trazendo acerca de um contexto histórico de Israel.
Quando nós lemos este capítulo, o seu título é A Carta de Jeremias aos Cativos da Babilônia. A gente sabe que Nabucodonosor terá percussões, invasões, e no ano 586, aproximadamente antes de Cristo, Israel, Jerusalém é devastada. O templo do Senhor é saqueado, os utensílios são levados. Vimos a história de um povo escolhido de Deus, mas que em certo ponto da história se esqueceu do Senhor. Nesse momento, Deus permite um processo da sua nação. E este processo ele vai ser muito doloroso. Imagine as pessoas nativas, ali criadas e vividas dentro da sua vida, do seu lugar, do seu habitat, da sua realidade social, serem de uma forma abrupta, de uma forma sanguinária, tirados, a cidade destruída. E isso vai trazer para Israel uma comoção. Nós vimos que Jeremias não vai para a Babilônia, tanto é que ele vai escrever uma carta a quem está na Babilônia. É uma carta de consolo. Alguns estudiosos vão dizer que esta carta foi escrita aproximadamente há uns 2 anos, um pouco mais ou um pouco menos, de quando o povo estava cativo na Babilônia. Era uma carta que trazia uma mensagem de Deus, a esperança em meio a um processo tão doloroso. 3 coisas me chamam a atenção nesta carta. A primeira é que mesmo em meio a um processo de cativeiro, eles deveriam ter uma vida normal. Segundo, não dar ouvidos a profetas falsos que traziam mensagens enganosas acerca de Deus. Deus não os enviaria. E o terceiro tópico é que os que ficaram em Jerusalém sofreriam por causa dessa desobediência a Deus. Ou seja, é a mensagem, esta carta, enunciada por Jeremias dentro do contexto histórico que vivia Israel. Eu quero que você venha comigo nesta mensagem refletir acerca das provações, acerca da dor, acerca daquilo que nós passamos em nossa vida. Israel parecia uma nação esquecida. Eu acredito que as nações vizinhas poderiam perguntar: cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus que fez milagres? Cadê o Deus que tirou o povo do Egito? Cadê o Deus que sustentou o povo no deserto por 40 anos? Cadê o Deus que proveu a terra prometida? Cadê o Deus de Abraão? Cadê o Deus de Isaque? Cadê o Deus de Jacó? O interessante nesta carta é que quando nós lemos no versículo 9 da palavra de Deus, Deus, através do profeta Jeremias nesta carta, vai enunciar algo importante. Ele vai chamar Nabucodonosor de meu servo. A informação é que, na verdade, Nabucodonosor seria um instrumento de Deus como correção para o povo de Israel. Seria como um instrumento usado por Deus para que o povo buscasse mais a presença de Deus. O que eu chamo a atenção aqui, um outro ponto importante, é que nós vimos que outra coisa na carta vai elucidar. Jeremias faz 4 vezes o anúncio de que Deus falando à nação de Israel: mas vós não me escutastes. Era Deus dizendo repetidas vezes: eu avisei, eu disse para vocês que algo ruim poderia acontecer por conta da desobediência. Se nós voltarmos um pouquinho mais, Isaías vai profetizar 150 anos antes do cativeiro. Isaías também vai trazer mensagens do céu dizendo: olha, mas vós não tendes escutado o que o Senhor tem dito. A nação havia se esquecido de Deus, se esqueceu a adoração, esqueceu a intimidade com Deus, esqueceu o temor a Deus, esqueceu a obediência à palavra, esqueceu que Deus verdadeiramente era o Senhor daquela nação. Mas o povo está exilado.
Exílio não quer dizer uma viagem de férias. Exílio não quer dizer uma viagem em que você vai em um cruzeiro ou uma região, tira foto, coloca na rede social e volta todo feliz porque você curtiu aquilo em família. Exílio, na verdade, é algo doloroso. É você fazer algo sem vontade. É você perder os seus costumes porque você não está mais na sua região. Havia um sentimento dentro da nação de Israel, dentre os exilados. Existia um sentimento de abandono por Deus. O Deus que deu tantas vitórias, o Deus que permitiu tantas conquistas, era o Deus que havia estado em silêncio, a não responder mais o povo de Deus. O cativeiro como uma consequência da desobediência. Mas o que me chama a atenção nesta carta, e aí estamos entrando na mensagem para os irmãos entenderem a conjectura, quando entramos no versículo de número 10, porque assim diz o Senhor, que passados 70 anos, os irmãos vão lembrar que eu falei agora há pouco, que havia falsos profetas, um deles, Ananias, no capítulo 28, vai anunciar anteriormente a Jeremias, de que o povo ficaria aproximadamente 2 anos em cativeiro. Outros profetizavam períodos diferentes. Era como um afago na alma das pessoas que falavam assim, são apenas 2 anos. Mas Jeremias dizia, enviado, sendo de Deus, dizia, olha, o cativeiro será 70 anos. A carta era uma sentença de Deus, que dizia, nem mais e nem menos. O cativeiro será de 70 anos. Mas quando eu chego no versículo de número 11, eu vou dizer assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que possa vos dar o fim que esperais. O que o povo espera em um cativeiro? Sair do cativeiro. O que nós esperamos quando estamos passando por um processo difícil em nossa vida? Sair do cativeiro. Muitas lutas que nós atraímos para a nossa vida. Existem inúmeras ações, e eu não vou trazer aqui à luz da mensagem, porque seriam uma outra mensagem. Mas existem lutas que nós passamos por decisões erradas. Existem processos que nós passamos em nossas vidas por decisões erradas. Uma escolha errada, seja uma escolha do cotidiano, seja uma escolha dentro do aspecto ministerial, dentro da igreja, uma escolha numa esfera espiritual. O que Deus está falando aqui na mensagem é que mesmo em uma decisão errada de Israel de dar as costas para Deus, mesmo em uma decisão de se esquecer de Deus, Deus estava com os olhos em Israel. Deus estava com os olhos fitados, mais especialmente sobre Judá, capital Jerusalém. Deus estava dizendo assim, no tempo certo eu vou trazer vocês de volta. Era Deus dizendo, a boa obra que eu comecei lá atrás, eu sou fiel para concluir. Se eu vos escolhi, se eu escolhi a vós, não é porque aconteceu algo na vida de vocês que eu irei vos abandonar. O cativeiro mesmo parecendo um isolamento de Deus, era na verdade tratamento de Deus para o povo de Judá. E aí o que eu acredito nisso? Ele vai dizer, eu sei os planos que tenho para vós. Eu acredito que talvez as pessoas poderiam dizer assim, Deus não tem plano conosco, coisa nenhuma. Olha onde Deus permitiu nós estarmos, debaixo de um grande império, chamado Império Babilônico, de um homem que domina, Nabucodonosor, a toda a humanidade naquela época. Mas Deus é enfático em dizer em resposta ao povo, o sentimento que vocês têm de abandono, eu respondo dizendo assim, eu sei os planos que eu estabeleci sobre a tua vida. Deus não é reativo, Deus é soberano.
E ele continua dizendo: para vos dar, ou seja, o desejo deles seriam concretizados, vai dizer, o futuro não terminará no cativeiro. Que palavra de consolo de Deus para com a nação que havia se esquecido do Senhor. Não terminará nesta condição. Não cessará o plano do Senhor sobre vós, ó Israel, sobre vós, ó Judá. O meu plano é perfeito. Isaías 49, versículo 15, me traz uma ligação com esse contexto, que vai dizer assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, do filho que amamenta, Isaías 49, 15, eu, ó povo meu, todavia não me esquecerei de vós. Oh glória! Não existe algo mais íntimo do que uma mãe amamentar um filho. Não existe algo mais íntimo do que dar a luz e dar a vida a alguém. Mas ainda que este alguém, que é tão íntimo, algo tão sagrado que é amamentar, te abandone, eu jamais me esquecerei de você. Que palavra! Deus não se esquece de nós em meio aos processos que nós passamos. 3 coisas eu aprendo aqui. Primeira coisa, cativeiro não é o fim, é um processo. Eu vou repetir para você poder entender. Cativeiro não é o fim. A luta que você passa não é o fim. O cativeiro de Judá não era o fim, mas era processo de Deus, escola de Deus. Eu falo muito para os meus alunos em dia de prova, eu até brinco com eles. Eu falo, meninos e meninas, no dia da prova, o professor fica em silêncio. É como se o professor não soubesse mais da matéria. É como se o professor não pudesse mais ajudar você a resolver os cálculos. Sabe o que eu digo para eles? É porque é o momento que você está refletindo sobre a sua vida. É na prova que talvez o aluno vai dizer assim: olha, eu poderia ter estudado mais. Aquela questão que o professor explicou no dia tal, caiu na avaliação, e eu não me preparei como deveria. É na prova, quando você se sente só, que você começa a fazer uma autorreflexão da sua vida. São nas provações e nos processos que nós entramos em um período de autoanálise. Onde erramos? Por que fizemos isso? Por que deixamos de fazer aquilo? Por que faltou isso? Deus é soberano. A palavra de Deus para a tua vida é o cativeiro que você está vivendo hoje. Receba essa palavra nesta noite. Ele não é o teu fim. É um processo de Deus sobre a tua vida. Você está na escola de Deus. Reflita nesta palavra, nesta noite. Há uma luz no final de um túnel. Enquanto você passa pelo túnel escuro, há uma esperança dentro do coração, dizendo: o sol vai raiar. É por isso que a palavra vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. São as noites mais sombrias da nossa vida, as noites mais dolorosas, em que quando estamos conectados em Deus, há uma ardente esperança que diz: vai passar. Vai passar. Está doendo. O processo está machucando. Mas vai passar. Segundo ponto que eu entendo de Deus: que mesmo diante do juízo e da justiça de Deus no cativeiro, a graça de Deus,
ao perdão de Deus, à bondade de Deus. A sua benevolência ainda permanece quando estamos passando pelo cativeiro. Cativeiros emocionais, cativeiros em uma vida espiritual que às vezes está passando por tempestades, ou na vida física, na vida social. Eu não sei como está a tua vida hoje. Muitas vezes entramos em um culto como esse, com um sorriso nos lábios, abraçamos os irmãos, mas somente cada um de nós sabe o que cada um, eu sei, você sabe, nós sabemos o que cada um de nós passa. Sabemos o furo no telhado, a goteira que desce. Sabemos o sapato que talvez tenha um furo. Mas Deus está dizendo nesta noite, mesmo no cativeiro, a minha graça está sobre a tua vida. O cativeiro não é o fim, ele é um processo sobre a tua vida. Terceira coisa eu aprendo nesta palavra, meu irmão: o tempo de Deus não anula a promessa. Eita glória! Tem tempo de Deus para a tua vida. Tem tempo de Deus. O tempo não anula promessa. Ah, mas Deus não está falando comigo. O tempo não anula a promessa. Ah, mas está doendo na minha alma. O tempo não anula a promessa. Por quê, pastor Alberi? O tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. É Ele quem estabelece. Eu estou sentindo uma glória nessa noite. É como se Deus estivesse falando mansinho, mas a alma está gritando lá dentro e dizendo: Senhor, socorre a minha alma. Porque muitas vezes a alma está aflita em não ver uma resposta de Deus, mas Deus já falou com você anteriormente. Então se conecta com o Senhor, porque Deus é o alívio no meio do caos. Deus é o alívio na tempestade. Jeremias 29 não é uma promessa mágica. Não é uma declaração de que um pastor sobe em um púlpito e vai dizer assim: ah, mas amanhã Deus vai abrir a porta. Ah, mas amanhã aquela providência que você espera vai chegar. Jeremias 29 não é daquela declaração que vai dizer assim: olha, irmã, daqui a meia hora a bênção vai descer. Eu já vi muita gente frustrada na igreja. Ela foi para o culto, e no culto falava assim: hoje é o dia da sua vitória. Hoje Deus declarou a sua vitória, toma posse. Hoje é o dia, acabou a luta. Mas quando a irmã chegava em casa, a luta piorava. Sabe por quê? Porque Deus não havia falado daquela maneira. Quando Deus fala, acontece. O que eu aprendo de Deus, que quando a palavra é fiel e ela é verdadeira, Deus fala e vela pela sua palavra para cumprir. Então eu entendo que Jeremias 29 não é a porta está aberta. Jeremias 29 não é a cura chegou hoje. Faz o exame amanhã que você está curado. Jeremias 29 é uma declaração de fidelidade de Deus. Fidelidade do céu. Que na tua luta e no teu processo, Ele está com você. Na tua ansiedade, no teu desejo de acontecer, é Deus dizendo: eu darei o fim que você tanto deseja, mas passa o processo. Eu darei a sentença da tua vitória. Eu assinarei com uma caneta do céu, mas suporte o processo. Eu estarei com você. Oh, glória por essa palavra. Ele está conosco no processo. Ele está conosco todos os dias. A presença de Deus em sua vida é algo tremendo. E eu aprendo nessa noite a carta de fidelidade de Deus.
está dizendo assim: eu não sei como se você errou, eu não sei se algo aconteceu sobre a tua vida em que você não esperava, mas de uma coisa eu tenho certeza: o tempo vai passar. O tempo vai passar, oh glória. Eu vou pregar para você entender o que Deus está falando nessa noite. O tempo vai passar. O tempo vai passar sobre a tua vida. E a vitória do céu, a declaração de Deus vai se confirmar sobre a tua vida. Haverá alegria, haverá paz, haverá vitória, haverá conquistas, haverá celebração e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu auxiliador. Tome posse dessa palavra nessa noite. Alegre a tua alma no meio do processo. Deus está falando conosco nesta noite. Eu estou com você no processo, eu estou com você no deserto. Os teus amigos podem ter te abandonado. Aquele irmão que te ligava não te ligava mais. Aquela pessoa que talvez falava assim: Deus é contigo, não fala mais que Deus é com você. Mas Ele está no processo. Deus está no processo. O que me chama a atenção, Ele vai dizer: eu sei os planos que tenho para ti. É Deus dizendo: há uma promessa no meio de um exílio. Há uma expectativa no meio de um exílio. Eu olho para Gideão agora. Um homem que está malhando trigo em um lagar. Um homem que vê o povo plantar, mas não colhe. Porque os midianitas vêm e saqueiam tudo. Então Deus levanta um homem da melhor tribo, da melhor família da tribo, do melhor da família, para fazer a diferença sobre Israel. Sabe por que Deus faz isso? Para provar que quem faz é Ele sobre a nossa vida. Para provar que não é o grande é o Senhor. Ele é o eu sou, que diz: ô Moisés, oh, se perguntar, Moisés, fala que o eu sou está falando com ele. Deus está aqui nesta noite falando com você. Deus está aqui falando com você. Entramos em um cativeiro, mas Deus diz: eu ainda tenho planos sobre a tua vida. Eu ainda tenho projetos sobre a tua vida no meio de um cativeiro. Deus não desistiu de você, minha irmã. Ele tem ouvido as tuas orações. Ele tem ouvido as tuas súplicas. Ele sabe do choro, da lágrima que desce no rosto. Deus não está indiferente à luta que você está passando. É por isso que Deus se revela em Jeremias 29 para dizer: o cativeiro não é o fim. Ah, mas se o Senhor tivesse feito assim, se o Senhor tivesse feito daquela maneira. Ah, mas se eu tivesse... Não, irmão, não é hora de entrarmos nessa atmosfera. É a atmosfera de adoração a Deus. Porque Ele não perdeu o controle sobre a tua vida, sobre o que você está passando. O cativeiro que você está passando vai se revelar futuramente como a glória de Deus revelada sobre o seu povo. Na tua impossibilidade há uma ação sobrenatural de Deus. Toma posse dessa palavra nessa noite. A desobediência que o povo levou. Deus não desiste dos seus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele falou assim: Pedro, eu te restauro. Oh glória. Alguém olhou e falou: é o fim do ministério de Pedro. Negou Jesus.
Alguém talvez preparou a pedra e falou assim: Pedro passando logo na cabeça dele. E Jesus se encontra com Pedro na praia para dizer: filho, apacenta as minhas ovelhas, porque eu não desisti de você, rapaz. Deus não desistiu de nós. Deus não desiste dos seus. O erro pode definir alguma situação sobre a sua vida, mas o arrependimento definirá o propósito. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Se eu me humilhar, eu vou me humilhar para Deus. Se é para se humilhar, eu desço na presença de quem pode. Oh, glória, a palavra fiel e verdadeira é essa. Se é para se humilhar, eu me humilho na presença. Eu desço na olaria de Deus. E ainda que o vaso se quebre na mão de Deus, ele permanece na mão de Deus, que restitui. Essa palavra vai restituir. Deus restitui vaso quebrado. Deus restitui vaso trincado. Deus restitui aquilo que parece que está perdido. O vaso pode ter se quebrado, mas permanece na mão de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, e vou encerrar. Deus não desiste. Deus não se esquece quando as circunstâncias dizem ao contrário. Quando a gente vence uma batalha, Deus está comigo. O baixinho aqui sente com 1,90 m. Ai, irmão, oh glória. Se mexer comigo, pastor Colares, eu estou cheio da glória. Mas quando a circunstância é o contrário, parece aquela erva que murcha. Só que o que parecia um atraso, o que parecia uma humilhação, era uma preparação de Deus. Aquilo que parecia que estava arruinado, em ruínas, era Deus preparando para dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Haverá restituição sobre o meu povo. Haverá renovo sobre o meu povo. Haverá alegria no coração. Haverá paz. Olá, eu sei. José foi traído. José foi vendido. José foi esquecido. Mas Deus, eu creio que na intimidade, conjecturando, era dizendo: mesmo que a circunstância esteja desfavorável, eu estou com você, José. O que para você parece um cativeiro, uma escravidão na casa de Potifar, é na verdade uma preparação. Terceiro tópico para encerrar, e nós vamos exaltar a Deus com louvor. Deus ainda tem um plano. Uma vez perguntaram para mim, falaram assim: pastor Alberi, você está passando por uma luta, isso, aquilo, outro, na igreja, e o que você vai fazer? Qual é o plano B? Eu falei: irmão, o meu plano B nunca vai existir, porque meu plano A é Deus. Se o plano A é Deus, não falha. Se o plano A é Deus, ele acontece. Filipenses capítulo 1, versículo 6, guarde essa palavra: aquele que começou a boa obra é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel.
ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para completar, concluir, executar a boa e perfeita obra sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, sobre a tua vida profissional. Ei, Deus está falando aqui: eu comecei a boa obra e eu vou terminar. Eu comecei a boa obra e eu vou concluir, para mostrar que eu sou Deus. Plano de Deus não falha. O povo está no cativeiro, mas Deus diz: espera 70 anos, que após 70 anos vai acontecer algo tão estrondoso sobre a terra, que vai ser pregado de geração em geração, através das sagradas escrituras, para dizer: Deus tirou o povo de um cativeiro e trouxe a sua terra, declarando a vitória. Ele é Deus. Oh, aleluia, obrigado. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. Eu estou sentindo uma presença de Deus. Deus está falando conosco através da sua palavra. Coloque sobre os vossos pés. Nós vamos elevar a Deus uma oração, e depois estaremos louvando ao Senhor nessa noite. Glórias ao Senhor. Toma posse dessa palavra nessa noite. Toma posse dessa palavra. O cativeiro não é o fim. O processo que você está passando não é o fim. Deus está cuidando de você. Toma posse desta palavra. Sai daqui se regozijando em Deus. Não confia na força do teu braço. Eu já preguei anteriormente. Uns confiam em carros e os outros em cavalos. Mas eu faço, nós fazemos, a igreja faz menção do nome do Senhor. Eu posso ir para a guerra, mas o general vai na frente. Eu posso montar no cavalo e ir para o fronte de batalha, mas ele vai na frente.